Sejam muito bem-vindos à apresentação de Claro Enigma. Bom dia, eu sou a Camille e eu vou falar um pouquinho sobre a bibliografia do livro. O nome do livro é Claro Enigma, escrito por Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1951 pela editora José Olímpio. Agora, falando um pouquinho sobre o autor, Carlos Drummond de Andrade foi um escritor modernista brasileiro, considerado um dos maiores escritores do Brasil. Drummond fez parte da segunda geração do modernismo. Nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira, e morreu dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Uma curiosidade legal é que ele se formou em farmácia e odontologia, mas ele não exerceu a profissão. Ele teve 2 filhos, o Carlos, que morreu logo depois do parto, e sua querida filha, Maria Julieta, que foi sua grande companheira em toda a sua vida. Então, falando agora um pouco sobre o enredo, os temas abordados entre os poemas são o amor, o tempo, a ausência, o sexo e até mesmo a própria poesia. Aborda um homem em suas questões existenciais em busca de compreensão metafísica desses temas. Entre os poemas, no livro, os poemas são divididos em 6 capítulos. Nesse são O Lobo e o Cão, Notícias Amorosas, O Menino e os Homens, Selo de Minas, Os Lábios Cerrados, e A Máquina do Mundo. A obra não apresenta história a ser narrada, mas sim poemas independentes. Todavia, é possível observar uma temática nas páginas do livro, que traz conflitos filosóficos e metafísicos, tratados ao decorrer dos 42 poemas. O foco narrativo da obra é o próprio lírico de Drummond. Os poemas versados são escritos em primeira pessoa. Eles evidenciam a visão do autor sobre os assuntos tratados. São, então, poemas extremamente intimistas, que apresentam grande subjetividade em seus versos. Ao decorrer da obra, o eu lírico faz muitas reflexões, mas não cria em momento nenhum uma ponte direta entre ele e o leitor. Sendo o eu lírico o mais próximo que podemos chegar de um personagem concreto dentro da obra, pode-se dizer que Claro Enigma possui um narrador-personagem, já que a obra foi escrita inteiramente pelo ponto de vista de Carlos Drummond de Andrade. Claro Enigma representa o estado de espírito de Drummond, tal espírito que está fragilizado e cheio de desesperança. Drummond mantinha uma postura otimista e socialista em suas antigas obras, carregando um forte deslumbre de lutar contra os problemas do mundo. No entanto, o contexto de Guerra Fria e de uma suposta Terceira Guerra Mundial com armas nucleares mata friamente a esperança de Drummond, forçando-o a escrever sobre a sua desilusão com a vida, assim criando o Claro Enigma. E em determinado ponto, Drummond questiona não apenas o valor da vida, mas também o seu valor como poeta, como também o legado que ele deixaria através da poesia. E para retratar em forma de poesia a sua crença de que a vida era uma causa perdida, Drummond se compara a uma das obras de Camões, a qual o próprio Camões mostra ser digno de conhecer os mecanismos do mundo, assim admirando tal dádiva. No entanto, o Drummond acredita não ser digno de conhecer os mecanismos do mundo em Claro Enigma. Mesmo assim, lhe foi concebida a oportunidade. Mas Drummond recusa, e ele justifica dizendo que não é necessário conhecer os mecanismos do mundo, sendo que estes sempre levam ao final inevitável, que seria a guerra. E nessas suas narrativas, Drummond não apresentava eventos concretos, e também não descrevia fragmentos do tempo. Toda sua obra era apenas baseada em seus pensamentos, e assim caracterizando o tempo psicológico da obra. Quais as personagens da história? No livro só há uma personagem, que é o eu lírico de Carlos Drummond, pois não há personagens em poemas. Existe análise psicológica das personagens? Sim, podemos analisar o psicológico do eu lírico de Drummond a cada verso escrito na obra.
Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade retoma as formas poéticas clássicas, fazendo uso de sonetos, versos com métricas e tercetos, por exemplo, rejeitando que, na terceira fase do modernismo, já estava se tornando clichê, o radicalismo modernista. Por isso, muitas pessoas consideram que Drummond realiza neste livro um modernismo classicizado. O autor também emite suas opiniões sobre o mundo e sua vida em seu livro, mas para compreender elas é preciso ter em mente o seu contexto histórico do livro, e que seu livro antecessor, O Sentimento do Mundo, traz temáticas políticas, onde Carlos Drummond expressa seus pensamentos sobre a sociedade e a vida coletiva. Em Claro Enigma acontece o contrário. O poeta, no primeiro capítulo, encara o existencialismo e a melancolia, abandonando seu aspecto esperançoso do seu livro antecessor. Do nítido é que Drummond não mais vê esperança na humanidade, e em Claro Enigma se mostra tentando abraçar a realidade. Outra opinião emitida pelo autor em conjunto ao conto Conversa de Bois, do escritor Guimarães Rosa, é a crítica à maldade dos seres humanos aos animais, através do poema Um Boi Vê os Homens. Por ser um livro de poemas, o que se destaca mais é a descrição. Em escritas poéticas não há o narrador, mas sim o lírico, o qual geralmente descreve suas ideias, seus sentimentos e pensamentos sobre diversos assuntos. No caso de Carlos Drummond em Claro Enigma, os temas variam de questões filosóficas até o amor, o luto e a nostalgia, narrando acontecimentos passados. O vocabulário do livro é difícil, sendo comumente necessário um dicionário para os leitores. A linguagem também é bem culta, devido à grande repercussão cultural de Drummond acerca da literatura, fazendo referências aos Lusíadas, à Divina Comédia, a filósofos como Nietzsche e Sartre, e a mitos greco-romanos, por exemplo. A parte da dificuldade da literatura do livro também se deve ao extremo uso de polissemias, sendo essa a chave para a interpretação da obra.